Boa noite a todos. Então, para quem conhece, meu nome é Carlos, uma honra estar aqui mais uma vez. Vai falar um pouquinho sobre a quarta parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma parte até bastante densa de conteúdo e, com o tempo, tentar resumir para a gente fechar no horário aqui. Ele fala o seguinte: Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então, vamos falar de Sócrates. Interessante. Quem que era Sócrates? Sócrates era um filósofo grego, né? Filho de pais. O pai era artesão, a mãe era parteira, e ele seguiu a profissão com o pai de artesão enquanto ele trabalhava, né? E quando o pai de Sócrates parou de ser artesão, ele falou assim: agora eu fiz minha missão lá de artesão, agora eu vou fazer o que eu gosto. E ele gostava de estudar. Ele gostava de questionar, né, as leis da natureza e os acontecimentos e as formas das pessoas pensarem e tudo mais. E lendo o Evangelho, a gente percebe que Sócrates, ele era um médium de mão cheia, né? Ele tinha uma conexão direta com a espiritualidade amiga. E é interessante porque, quando a gente está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam que toda ideia que Deus quis trazer para a Terra, ele veio trazendo em capítulos, em momentos diferentes. Então, antes de Cristo, tiveram algumas pessoas que vieram antes dele, né, para passar os ensinamentos que Cristo quis trazer, né, na época dele. E um desses precursores dos ensinamentos foi Sócrates. E por isso que se fala que Sócrates, né, ele é o precursor da ideia cristã. E é interessante que Sócrates tem algumas similaridades com Jesus, né? Sócrates, ele não escreveu nada. Ele fazia palestra não, ele fazia discursos em praças públicas sobre os pensamentos dele, mas ele não escreveu nada. Quem escreveu foi o discípulo de Sócrates, que se chama Platão. E por isso que Platão está aqui na história, né? Então, Sócrates era um filósofo que desenvolveu as ideias e Platão, discípulo que seguiu com elas. Então, a primeira similaridade com Jesus é que ele não escreveu, assim como Jesus não escreveu. Mas ele começou a divulgar as ideias cristãs. E no Evangelho traz 21 conceitos cristãos que ele trouxe para a época. Ele viveu mais ou menos entre 470 e 399 antes de Cristo. Imagina, é muita coisa, né? Com 400 anos antes de Cristo. Se a gente fizer um paralelo conosco agora, se a gente está em 2000, volta 400 anos, 1600, nossa. O que era o Brasil em 1600? Era só mato, né? E índio e poucos colonizadores ainda, né? Ou seja, muito tempo. E Sócrates, imagina, 400 anos antes de Cristo, ele já trazendo os conceitos cristãos. Muito interessante. Segundo ponto que Sócrates tem de semelhança a Jesus Cristo é que Sócrates, ele acreditava que o conhecimento estava dentro de cada um. E o conhecimento era individual e vinha, ele não chamava de alma, mas é como se fosse a alma. Então, a forma de ele ensinar era através de questionamentos, que também era a mesma forma que Jesus Cristo ensinava, né? Ele deixava o ensinamento questionando. Por quê? Para fazer com que a pessoa pensasse e guardasse aquele ensinamento. Então, outra similaridade de Sócrates com Jesus. E aqui eu vou ler algumas partes, né, do que está no Evangelho. Por exemplo, ele apresentou aqui que Jesus, conhecido pela seita Jesus, que era um judeu, mas ele seguia uma seita que chamava Essênios, né? E é errôneo falar que o espiritismo veio dessa seita, e aqui o Evangelho está falando, né? A doutrina não veio dessa seita. Por quê? Porque Deus veio trazendo, através dos profetas,
e através do Sócrates, o início dos conhecimentos do cristianismo, né? Então, ele fala aqui, ó, que Sócrates, como o Cristo também, ele fala que teve uma morte, né, como criminoso, né? O Sócrates, na vida dele, ele foi condenado. Porque como ele tinha as ideias de que uma das ideias dele era que a vida não terminava no plano físico, e ele falava já que existia o plano, esse plano físico, e existia um plano espiritual. Eu não chamava como espiritual, mas ele falava que era o plano das ideias, né? E esse plano das ideias era o plano do espírito. E ele falava que era um plano maior, que aqui na Terra a gente vinha para colocar em prática os ensinamentos que a gente tinha no plano das ideias. Então, de uma forma, nomeando um pouquinho diferente, é exatamente o que o Espiritismo fala. A gente está aqui no plano material, só que nós somos do plano espiritual. E a gente aprende no plano espiritual, e a Terra é só um lugar para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende. E ele fala que outra similaridade com Jesus Cristo é essa, porque como Sócrates falava que existia um outro plano, muitas pessoas religiosas na época e os conhecedores das leis na época da Grécia, que tinha diversos deuses, achavam que aquilo lá era uma grande blasfêmia. E como ele estava blasfemando, e ele não, ele foi julgado, né? Ele foi convidado a um julgamento, ele não pediu nenhum advogado para defendê-lo, porque ele tinha certeza que o que ele estava falando era correto. E aí ele foi julgado, né, à morte. E assim, outra característica similar com Jesus, né? E ele nunca teve medo da morte, porque ele acreditava que aqui era um mundo material e que ele iria para um lugar melhor do que aqui. E ele conta também, só que é bem interessante, que ele tinha, aqui no Evangelho fala de um dêmon, e dêmon significa anjo, ele tinha um anjo da guarda, ele tinha um anjo que falava sempre com ele. E ele conta e sempre que ele estava falando sobre algum tema, sobre algum pensamento, sobre algo, e ele tivesse errado, o anjo da guarda ia lá e falava para ele, nossa, não, aqui você errou, puxava a orelha dele, daí ele corrigia. Então ele foi inspirado sempre por esse anjo da guarda. Então a gente sabe que ele foi inspirado. Então ele trouxe os ensinamentos do cristianismo porque ele foi inspirado pela espiritualidade amiga. Já estava no plano de Deus, né, de trazer para o planeta que a gente vive esses ensinamentos, e ele foi um dos instrumentos de Deus para passar. E o interessante é que ele aqui conta que ele estava trazendo os ensinamentos de Jesus, né, e sempre inspirado. Se ele desse uma deslizada de humano, que todos nós somos, é normal a gente deslizar, ele tomava uma correção, né, parece o nosso amigo Chico também, Chico, né, se ele desse algum deslize, ele tinha o mentor dele lá para dar um puxãozinho de orelha, e ele fala, né, que quando ele foi julgado, ou quando ele foi primeiro condenado, e depois julgado, ele falou, não, estou fazendo a coisa certa, porque o meu anjo não veio falar comigo, não falou que eu estava fazendo nada de errado. Então ele tinha convicção do que ele estava fazendo, estava certo. E a forma dele até, ele continuou com as ideias dele, não mudou, ele foi para o julgamento. No julgamento, questionaram ele o porquê que ele falava sobre aquilo, e ele não respondeu nenhuma pergunta que os juízes fizeram. Ele fazia uma outra pergunta, porque como a forma dele de ensinar era através de pergunta, ele fazia outras perguntas para mostrar que os juízes estavam errados. Só que os juízes ficaram enfurecidos, né? Porque ele mostrou um conhecimento muito superior aos juízes. E aí acabaram condenando ele à morte tomando um veneno, né? E a esposa dele ficou toda desesperada. Nossa, vai morrer, né? Como é que você está convivendo com isso? Não quero que você morra e tal. Daí ele fala, mas todos nós vamos morrer. Todos nós vamos chegar esse dia. Daí ela fala assim, não, mas você vai morrer de forma injusta. Daí ele fala, que bom que é forma injusta, porque se fosse justa, é porque eu fiz algum erro, eu não fiz nenhum erro. Então, que seja de forma injusta. Mas esses são alguns exemplos de mostrar só um grau de espiritualidade que ele tinha há 2.400 anos atrás, né?
Então, era um espírito realmente muito evoluído e era um espírito inspirado por Deus. E aí, a principal acusação, né, que eu comentei, era que ele falava da imortalidade da alma, ou seja, que a gente não morria e que a gente ia para um lugar melhor. E que falava das vidas futuras. Então, ele já falava isso há 2.400 anos atrás. Então, assim como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram os discípulos, né? Aqui estou falando, e eu, Sócrates, só conhecemos o que o Sócrates passou através de Platão. E é interessante Platão, porque Platão já era de uma família bem rica, né? E ele gostaria de ser advogado, e ele tinha a dificuldade de falar, né? Aprendi com a minha esposa aqui ontem, treinando a palestra com ela, ela já leu sobre Platão, eu não sou um conhecedor de Platão, mas ele foi atrás de Sócrates. Os pais pediram para ele ir atrás de Sócrates porque o Sócrates falava muito bem. Então, ele tinha o dom da palavra. Ele falou, ó, vai lá e assiste, né, os discursos de Sócrates para você aprender a falar. E ele foi. Porque ele se apaixonou no sentido de atração do conhecimento. O conhecimento energizou o Platão e falou assim, essa é a fonte de conhecimento que eu quero para mim, que eu quero aprender. E aí o Platão começou a escrever todos os ensinamentos de Sócrates. E foi o Platão que foi o responsável por divulgar, ou seja, Deus, além de colocar um instrumento para passar o conhecimento, ele coloca também um instrumento para divulgar. Então tem um né, que estuda e passa para os demais, e o outro que divulga e ampliou esse conhecimento, tanto é que até hoje, né, o conhecimento é estudado. E aí, continuando sobre a história deles, o Evangelho tem uma parte bem extensa do Evangelho, até o capítulo, né, tem umas 8 páginas, ele fala dos principais ensinamentos de Sócrates. Então, o primeiro é que o homem é uma alma encarnada. Olha que interessante. Primeiro, o homem é uma alma encarnada. O que ele fala? Que o corpo tem uma ânima. O corpo é iluminado por uma energia que vem desse planeta, desse mundo das ideias. Ou seja, ele não dá o nome de alma, mas ele fala que o corpo tem uma alma. Que antes da sua encarnação existia tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do Deus, do bem e do belo. E separa-se dele, encarnado, recordando o seu passado. É mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar a ele. Então, o que ele fala? Que a alma lembra de resquícios de vidas primitivas, é isso que ele fala, e que quando a alma está no corpo, ela está meio que aprisionada, ou seja, limitada. Imagina, 2.400 anos. Que hoje já é difícil a gente falar de alma e de reencarnação, você imagina 2.400 anos atrás. Né? Por isso que foi condenado. Por isso que foi condenado. Segundo ponto, ele fala assim, a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigens, como se estivesse ébria ou bêbada, vamos dizer assim. Porque se prende às coisas materiais, por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para que o que é puro, o eterno, o imortal, sendo ela dessa natureza, permanece ligada ou não à matéria. Ou, em resumo, ela fala que a alma, quando no corpo, muitas vezes se perde. Vai atrás do material. Então, vai atrás do quê? Vai atrás do luxo, vai atrás do prazer, vai da carne, vai atrás do poder, vai atrás do interesse próprio. Olha só, ele já falava sobre isso. Enquanto que ele fala que não, a alma poderia se manter no nível elevado e não ir atrás disso. A alma dando valor para os valores espirituais. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, ele falava, enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, ele chamava o corpo de corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Então ele fala que o desejo da alma era a verdade. Enquanto a gente perdia nosso foco, a nossa atenção
pelos bens materiais, a gente não aproveitaria a oportunidade de conhecer a verdade, que são os valores espirituais. E continua, como efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ademais, ele nos enche de desejo, de apetite, de temores, de tolices, de maneira que com ele é impossível se nos torna ser ajuizados nem por instante. Ou ele fala que o próprio corpo é uma prova, né, que a gente tem as necessidades de comer, né, as necessidades de cuidar do corpo, as limitações do corpo. O próximo ponto, o quarto, ele fala assim, a alma impura nesse estado se encontra oprimida. Então, a alma no corpo se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra, então, diz-se em torno dos momentos e dos túmulos, junto aos quais já tem visto o tenebroso fantasma. Ou seja, a alma impura, por que é alma impura? Ele já chamava de alma impura porque a alma, nós sabemos que a gente está aqui para a gente aprender, né? Então a alma impura porque é um espírito que não é puro. Todos nós, espíritos não somos puros, estamos aqui para aprender. Então a gente fica no corpo, e no corpo a gente tem todas as limitações que ele já falou, e é através do corpo que a gente vai experimentar. E através da experiência do certo e do errado que a gente vai aprender. Por isso que a gente fala no Espiritismo, que a gente aprende pela dor ou pelo amor. Então, pela dor é se a gente desviar do caminho do ensinamento de Jesus. A gente erra, a gente aprende. Ou pelo amor é seguindo os ensinamentos de Jesus. E aí, seguindo os ensinamentos de Jesus, a gente vai aprender pelo amor. O próximo item, ele falava sobre a vida após a morte. Então, após a nossa morte, o gênio, ele chama de gênio, ou o daimon, que depois a gente traduziu daimon para demônio, mas o daimon significa o espírito, e não que seja do mal, mas depois a Igreja Católica, nas traduções, virou do mal, mas o anjo da guarda, né? Ou seja, nós, quando a gente desencarna, o nosso espírito vai para onde? Ele fala aqui, que nos fora designado, nosso espírito for designado durante a vida, vá a um lugar onde se reúnem todos que têm de ser conduzidos ao Hades, para serem julgados. Então vamos lá, ele fala que depois que a gente desencarna, a gente vai para o lugar para ser julgado. Esse julgado, o que que é? Nada mais é o julgado pela nossa própria consciência. O julgado é o que que eu fiz, né? Porque antes de encarnar, a gente se planeja. E a gente tem um compromisso lá que a gente fala, nessa encarnação eu vou fazer isso, 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 isso. O ser julgado, o que que é? Será que eu fiz o que eu me propus a fazer? Ou não? Se eu fiz, ok. Né? Porque eu cumpri mais uma fase do meu planejamento. Se eu não fiz, o que que eu não fiz, eu vou ter que fazer numa próxima oportunidade. Então, por isso que eu sou julgado. Daí ele fala, as almas, depois de haverem estado nesse julgamento, o tempo necessário, são reconduzidas a essa vida em múltiplos e longos períodos. Ou seja, depois desse julgamento, eles são reconduzidos à vida, ou seja, eles reencarnam em múltiplas vezes. Múltiplas vezes e por períodos distintos. Ou seja, cada encarnação tem também uma duração. Então ele já falava isso. E com base no quê? Com base no que a gente aprendeu. Quanto mais a gente aprender, menos encarnações a gente precisa. Porque aqui é onde a gente põe em prática. A gente passa as provas. A gente passou as provas, a gente não precisa retornar, né? É que nem na faculdade ou na escola. Se a gente passa todos os anos lá, né, a gente faz o colégio médio em 3 anos só, né? Agora, se a gente não passar na prova, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ser o quanto for necessário até que a gente passe. Ele continua, a doutrina dos anjos guardiães, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, em seguida a intervalos mais ou menos longos da erraticidade. Então ele fala que, além de a gente ter que voltar, a gente tem a proteção, que ele chama aqui de anjos guardiães, espíritos protetores.
Isso também a gente aprendeu no Espiritismo. A gente sempre tem um anjo, sempre tem um espírito que cuida da gente. E aqui até na Igreja Católica fala do anjo da guarda, né? Então, o nosso mentor, o anjo da guarda, ele já falava isso há 2.400 anos atrás. É muito interessante o grau de precisão e profundidade dos ensinamentos dele. O próximo ponto, ele fala que os espíritos, ele chama de demônios, mas são espíritos, os espíritos ocupam o espaço que separa entre o céu e a terra. Aqueles mais materiais ficam próximos da terra, e aqueles mais evoluídos ficam próximos do céu. Olha o conceito que ele tinha. Só pode ter sido inspirado, né? Como que ele ia ter conhecimento disso? Como ele tinha acesso a esse conhecimento? Ele até explica aqui a palavra demo, que eu já comentei. Vou dar uma coisinha por causa que o tempo voa, impressionante. Só tenho 5 minutos aqui. Acabei de começar, só tenho 5 minutos. Ele fala sobre a preocupação constante do filósofo, tal como compreendia Sócrates e Platão, é de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a essa vida, que não dura mais que um instante. Ou seja, ele fala que nessa vida a gente tem que cuidar mais da alma do que do corpo. Tem que cuidar do corpo, mas tem que se preocupar mais com a alma. E a gente, né, no mundo material que a gente está mais preocupado com o corpo do que com a alma. Né? Então a gente tem que pensar, tem que relembrar, porque a gente já sabe, né? Que a vida é eterna, que a alma, né, é eterna, mas a gente se preocupa muito com os bens materiais e com a alma, o corpo. O próximo ele fala: se a alma é imaterial, tem de passar, após essa vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial. Do mesmo modo que o corpo decompõe-se e voltará à matéria, muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente material, que se alimente, como Deus, da ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que impedem de elevar-se para o divino e a retém dos lugares da estada na terra. Olha que interessante. Então, ele fala da alma, ele fala da alma pura, e essa alma pura que está próxima de Deus, e a alma impura. Impura no sentido de em desenvolvimento. E como ela é em desenvolvimento, ela é mais densa. E a gente sabe disso, que quanto mais iluminado a gente fica, quanto maior o nosso conhecimento, quanto mais próximo dos ensinamentos de Jesus a gente coloca em prática, mais leve a gente fica. Literalmente, a alma fica menos material, mais luz, a gente fica mais próximo de Deus. Próximo ele fala: se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com as mortes os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo e da alma dos seus vícios. Ou seja, olha só, ele fala que se a morte fosse dissolução, a gente ia resolver um monte de problema com a morte, e não resolve, né? Ele fala do problema dos vícios. A gente quer se libertar de um vício, eu não, né, eu sou drogado, eu uso drogas, é um vício meu, eu uso drogas, então eu vou tirar minha vida para me libertar, porque eu não aguento mais tentar parar e não consigo. Vai adiantar alguma coisa? Não, porque é a alma que está com isso. Então, essa alma, ela vai ter que retornar até ela se libertar desse vício. Ou seja, porque a morte não resolve nada. Né? Se a gente tem um problema, a gente quer morrer para resolver o problema, a gente só piora ele, né? A gente vai ter que, além de resolver o problema, a gente vai ter que resolver a morte, né? Que a gente causou em nós mesmos, e aí a gente vai ter o preço, não, o aprendizado de tirar nossa própria vida, que é uma dádiva de Deus. Já está acabando meu tempo, eu vou resumir. Ele traz outros 10 conceitos. Primeiro, ele fala que a alma, ela leva a experiência de cada uma das vidas. Então, tudo aquilo que a gente aprende por amor, em cada uma das vidas, a gente leva para a próxima. Então, tudo que... Por amor, é importante isso. Porque se a gente aprender na marra, aquela vontade, sem vontade, a gente esquece tudo. A gente não aprendeu pelo amor, né? Então, se a gente ou aprender pelo amor, valorizar o aprendizado, né? E aceitar que aquilo é o melhor para a gente. Se a gente faz dessa forma, a gente leva para as próximas vidas. Que mais que, para resumir, aqui,
Ele fala sobre as injustiças do homem e a justiça. Ele fala sobre a injustiça do homem e a justiça divina. Então ele fala que nós vamos passar por diversas injustiças do homem, mas que a gente nunca vai passar por uma injustiça divina. Que sempre vai ter a justiça divina que vai controlar e vai fazer com que o que aconteça conosco seja o melhor para nós, para o nosso desenvolvimento. Mas que com a justiça do homem a gente vai sofrer, né? A gente vai sofrer as injustiças, e isso faz com que a gente sofra, que seja difícil para a gente, mas perante a Deus vai ser um aprendizado, um fortalecimento da nossa alma e um crescimento de maturidade espiritual. Ele já falava naquela época que é pelos frutos. Aliás, que a frase é dele, interessante, eu não sabia. A frase é dele, que é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Ou seja, que é pelos frutos que a gente conhece o cristão. Né? Pelo que ele faz, do que a gente conhece se ele é do bem ou não é do bem. Então não basta belas palavras, é muito mais válido os exemplos. Né? Essa frase foi dele e Jesus utiliza essa frase, né? E está escrito no Evangelho que o Jesus usa exatamente a mesma frase. Ele fala que a riqueza é um grande perigo. Por quê? Porque a riqueza faz com que o homem, no mundo material, se desvie do caminho. Ele fala sobre a prece, que as preces mais belas são aquelas preces do coração, onde de fé em Deus. Ele fala sobre o homem vicioso, e que esse vício nada mais é que um desvio de conduta dessa alma, que deve ser corrigido, porque o vício é um desvio causado pelo livre-arbítrio, contra as leis divinas. E que se a gente erra, a gente vai ter a possibilidade, seja em qualquer vida, a gente vai ter a possibilidade de recuperar. E a virtude, ela não pode ser ensinada, mas a virtude ensinada pelo outro. Ninguém pode criar a virtude em mim. A virtude tem que vir de dentro, vem da alma, né? É que a disposição natural nossa é a gente ser um espírito de luz, é a gente chegar mais próximo de Deus. Então, ele já dava esse conceito de que todos nós vamos ser um espírito de luz um dia. Quanto tempo vai demorar, quantas encarnações vão demorar, a gente não sabe. Mas todos nós, nosso destino é ser de um espírito perfeito, um espírito de luz. E eu acho que os principais conceitos é esse. Ele fala que na época dele, a maioria dos homens estavam em sua infância de evolução espiritual e que tinha muito o que ser desenvolvido. E hoje nós, há 2.400 anos depois, sabemos que ainda não evoluímos tanto da infância, evoluímos bastante, com certeza, mas a gente está ainda no nosso princípio, porque a gente agora, graças a Deus, a gente tem o conhecimento, né, dos valores cristãos que estão aqui, que estão no Evangelho, a gente tem esse conhecimento. Agora, nosso desafio é colocar em prática, né? E como diz, né, a quem muito é dado, muito será cobrado, no sentido do quê? No sentido de a gente pôr em prática, porque agora a gente já conhece os ensinamentos de Jesus, e quem não conhece tem a oportunidade de ler o Evangelho, e estudar mais e mais os ensinamentos de Jesus, mas que a gente tem o conhecimento, a gente tem que colocar em prática, e tem que colocar um pouquinho aí a cada dia. Não é que a gente vai mudar de um dia para o outro, não, é um processo longo, né? Quantas vidas a gente já viveu até aqui, para chegar no nosso grau de evolução, mas a gente precisa querer e a gente precisa se esforçar, né? E então, ele termina, né, passando todos os 21, né, conceitos do cristianismo, né? E o Evangelho fala, né, que Platão vive até hoje os ensinamentos deles, porque dependente da religião cristã, a gente conhece os ensinamentos de Jesus, mas tem religiões que não são cristãs. E a gente sabe que diversas religiões que não são cristãs têm os mesmos ensinamentos. E, de novo, Deus utiliza os homens para divulgar as suas leis. E ele
ele utilizou várias pessoas, né? Vários profetas, em várias religiões. Os conceitos são os mesmos, né? Todos levam até Deus, independente da religião. E, e Kardec aí reconheceu, como um grande estudioso, reconheceu Sócrates como o, o, o primeiro divulgador aí do cristianismo, né? 400 anos antes de Jesus Cristo, não chamava cristianismo, não tinha nem Jesus Cristo, né? E do espiritismo, muito menos, que apareceu em 1850. Tá bom? Então, eu queria agradecer a atenção de todos. O tema é bastante interessante. Eu convido a todos a ler, porque é bastante longo. Eu não consegui passar nem metade aqui por causa do tempo, mas talvez foi um motivo só para chamar a atenção de vocês, para irem lá no Evangelho, quarta parte da introdução, e dar uma lida com calma, que é bastante interessante. É praticamente o resumo do Evangelho, né? Ele fala do resumo do Evangelho, essa parte do Platão e do Sócrates, tá bom? Agradeço a todos e agora a gente vai para a nossa oração. Obrigado. Passe virtual. Iniciando esse pequeno trabalho, afastemos da nossa mente e do nosso coração todos os pensamentos e sentimentos perturbadores que nos afetam e nos desequilibram a alma. Sintamos a presença dos amigos maiores, dos mentores da nossa casinha, do nosso guardião protetor, que se aproximam também eles, auxiliando-nos com seu envolvimento. Acima de tudo, porém, aproveitemos a serenidade do momento para trazermos à mente a mais bela imagem do Cristo resplandecente que conhecemos. Ele está aqui no meio de nós, porque um dia asseverou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nesse instante, as energias benéficas vindas de um plano de luz chegam até nós, envolvendo-nos com suavidade e transmitindo a todos sossego, tranquilidade e a paz do Senhor Jesus. Não nos esqueçamos, porém, de que depende unicamente de nós o recebimento dos benefícios emanados pela espiritualidade maior, através do acolhimento, da confiança e, principalmente, da nossa fé. Façamos, então, a oração divina que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Estamos agora prontos e nos preparando para o passe, com a mente e o coração abertos ao recebimento das mais santificadas energias do amor do Cristo. Façamos silêncio interior e deixemos que apenas a voz terna e cariciosa de Jesus chezam vida em nossas mentes e em nossos corações, chegando até as profundezas do nosso ser. Durante o passe, converse com o Mestre, abra seu coração, ele está à sua frente, escuta seus pensamentos e bem conhece a sua alma. Assim, após o passe, nossos sentimentos se elevam e nossos pensamentos tornam-se mais lúcidos e equilibrados. E ainda, nessa intimidade com o Mestre, perguntemos a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Mas faça-se em mim segundo a vossa vontade, porque sei que o Senhor nunca abandona seus servos.
mas ampara-os com suas mãos firmes e seguras por toda a existência e até a eternidade. Agradeçamos então ao Senhor da vida, levando conosco as energias benditas e renovadoras que recebemos hoje. Que o Senhor esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre com o Senhor.